A paz do Senhor aos irmãos. Hoje nós iremos aprender como ler a Bíblia. Primeiro, frequentemente e diariamente. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Versículo é uma promessa e um mandamento. 4 grandes benefícios da obediência. Para que você possa prosperar aonde quer que você vá. Para que você faça prosperar o seu caminho. Você será bem-sucedido. Deus estará com você aonde quer que você vá. Refere-se ao livro da lei, completado por Moisés, e ao qual Josué acrescentou seu escrito. Esse é o segredo da obediência, que por sua vez contém o segredo do sucesso. Salmos 1, versículo 3 e 4. Segundo, não para controvérsias, mas para proveito. Provérbios 3, 2 Timóteos 3, 16, versículo 17. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e guarde teu coração aos meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui nós vemos 9 formas pelas quais a Bíblia foi entregue. Da audível voz de Deus, de anjos, dos profetas, de Jesus Cristo, dos apóstolos, de visões, de sonhos, de revelação, de inspiração. Êxodo 19, Deuteronômio capítulo 5, Mateus 3, 16, 17, João 12, 28, Atos 7, 38, Hebreus 2, 2. Terceiro, meditando. Salmo capítulo 1, versículo 3. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós vemos que esse versículo está retratando uma vida cristã rica, digna e perfeita. 5. Com consciência da necessidade. Mateus 5, capítulo 6. João 7, 37, 39. 2 Pedro 1, versículo 1 ao 10, 3 e 18. Então devemos ter a consciência que é necessário ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. 6. Em fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, ler a Bíblia, não devemos ter preguiça. Infelizmente, muitas pessoas estão aí, no mundo e têm preguiça de ler a palavra de Deus. Crentes mesmo, às vezes, têm preguiça de ler e meditar na palavra de Deus. Isso é péssimo para nós. 7. Examinando. João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Procurar, assim como um cão de caça procura o cheiro do rastro. Literalmente quer dizer, vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Minhas obras são apenas testemunho direto. O próprio Pai deu testemunho acerca de mim. Versículo 30 e 37. Mateus 3, 17. Vocês não conseguem assimilar esse tipo de testemunho, porque nunca ouviram sua voz. Vocês também não possuem o claro testemunho do Espírito, como os crentes possuem, pois não têm sua palavra em vocês e se recusam a crer em mim, a quem ele enviou. Ainda assim, existe uma forma de testemunho direto acerca de mim que vocês podem conhecer, ou seja, se vocês examinarem as Escrituras. Versículo 38 e 40. Nós vemos que é de suma importância examinar as Escrituras. É importante a gente estudar essa palavra de Deus, que é tão maravilhoso para nós, nos ajuda bastante.
Então vamos continuar examinando as Escrituras e buscando a Deus. 8º. Aberto para tudo o que ela diz. Devemos estar aberto a ouvir e crer e aprender em tudo o que a Bíblia diz. Versículo 2 Timóteo 3, 16, 17. Hebreus 4, versículo 12. 9. Comparando Escritura com a Escritura. 1 Coríntios, versículo 2, 13. Devemos sempre procurar versículos confirmando o outro versículo. Isso é muito importante, até mesmo para termos provas das nossas pregações, de que aquilo que estamos falando realmente tem na palavra de Deus. 10. No Espírito. João, versículo 14, 16 ao 17. João 15, 26. Gálatas 5, 16 e 26. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, isso é para evitar que vocês se tornem devedores uns dos outros. Vocês devem viver a vida cristã. Então, nós não devemos andar segundo a nossa concupiscência da carne. Nós não devemos andar fora da palavra de Deus. Mas nós devemos sim andar cumprindo o que a Bíblia ensina, cumprindo o que a Bíblia diz. 11. Do começo ao fim, e vez após vez. Mateus, capítulo 5, versículo 18. É importante que nós leamos toda a Bíblia, do começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos muitas pessoas pregando assim, que só pregam em Mateus, às vezes só pregam em Gênesis, e ficam essa repetição. Essa repetição é horrível, pois a Bíblia tem mais mensagens. Não existe somente o livro de Mateus, não existe somente o livro de Marcos, mas existem outros livros para que possamos ler e meditá-los. Esses livros, nós não iremos ficar cegos lendo ele. Então nós devemos ler para compreender a palavra de Deus da forma que ela realmente é. Então vamos buscar ler a palavra de Deus do começo ao fim, como diz em Mateus 5,18. Porque em Mateus 5, versículo 18, diz que nem o J poderá ser emitido e nem o tio, que são letras pequenas do alfabeto hebraico. Então, se nós não podemos omitir uma palavrinha, por que nós omitimos um livro todo e insistimos em ler só o livro de Mateus, só o livro de Marcos, Lucas, só o livro de Gênesis e Apocalipse, sendo que tem vários outros livros da Bíblia para lermos? Então nós devemos sair dessa repetição e ler a palavra de Deus ao todo, como ela é. 12. Em obediência. Romanos, capítulo 1, versículo 15, capítulo 16, versículo 26. Devemos ler a Bíblia em obediência. Devemos cumprir o que está dizendo. Não adianta eu chegar e ler um versículo e eu não cumprir o que eu li. Eu devo ler e praticar o que eu li. Devo obedecer a palavra de Deus. Não adianta todos os dias você ficar praticando o mesmo pecado e depois pedir perdão. Você deve pedir perdão uma vez e nunca mais voltar a praticar esse pecado. Então, se você pecava ontem, hoje você não deverá mais pecar. Então, Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que me ouviram. Deus abençoe.